Bom, são 16 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília, de volta com essa primeira edição número 0 de Tempo e Dinheiro, segunda edição do TID, que vai procurar antecipar as informações do que vai ser manchete amanhã no setor do agronegócio brasileiro. Lógico, trazendo fechamento do mercado, pontualmente aquilo que está acontecendo, e é lógico, sempre nós temos sempre... Desculpa, Gleidson, o Gleidson está informando aqui que não tem... Desculpa, Gleidson. Ah, sim, tá certo, Gleidson, mas não tem problema não. Hoje não tem negociações na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago operou até sexta-feira por causa do feriado de hoje, feriado de Martin Luther King, e amanhã certamente deve voltar com ajuste. Será que a soja, o milho vão trazer muitas novidades a partir de amanhã? Nós vamos agora direto ao site, a redação, o site não dá para ir, né? Mas a redação do Notícias Agrícolas, porque a gente vai conversar com a Carla, que já está conosco, a Carlinha que está... Carla já está conosco, Carla Mendes, boa tarde, tudo bem com você? De Braga, tudo certo, e contigo? Tudo. Está participando de uma edição histórica, viu, Carlinha? Pois é, eu tô me sentindo privilegiada, né? Porque... Sem dúvida. E o convite feito assim com muita honraria para que você participe e repasse todas essas informações do teu conhecimento aí, que realmente todo mundo fica ligado, né? Antes de mais nada, obrigado pela tua participação, nossa parceria também com o site Irmão Notícias Agrícolas, você sempre presente conosco aqui. Carinha, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, não teve negociações, sim, mas o que o produtor pode esperar a partir de amanhã? Será que a soja vai permanecer nesse patamar aí, alguns negócios acima de $15? É difícil falar que vai acontecer isso, mas algo que possa derrubar esse preço, essa variação positiva nesse momento ou não? Olha, Braga, primeiro, boa tarde, né, a todos os amigos do Tempo e Dinheiro que estão com a gente, nos acompanhando por aqui. Sim, é um momento onde a gente tem ali, né, um espaço para essa manutenção de preços elevados, de preço pelo menos ali na casa dos $15 por bushel. Por quê? Porque nós temos ainda como o vetor, né, principal dos preços nesse momento, a condição de clima aqui na América do Sul. Isso ainda é um ponto importante, é um ponto que os traders, né, ali os operadores do mercado ainda têm muita atenção. E o que a gente sabe? Nós sabemos que os modelos climáticos ainda mostram condições difíceis, principalmente para a Argentina, que é o nosso foco principal agora, né, Braga? Por quê? Porque a gente tem, na Argentina, quando a gente tem problemas na Argentina, a gente não tem problemas só para soja em grão, mas a gente estende esses problemas para o complexo soja. O que eu quero dizer? A Argentina é a maior exportadora global de farelo e de óleo. Nessa, se a gente tem uma dificuldade ou uma quebra de safra, que digo mais, hein, Braga? Segundo informações hoje que eu pude apurar com a Pátria Agronegócios, pode ser a pior quebra de safra da história da Argentina, já algumas consultorias apontando uma safra de menos de 40 milhões de toneladas, o que indica uma quebra, se a gente contabilizar em relação ao potencial inicial esperado de mais de 10 milhões, a gente está falando de uma janela de oferta, né, não só de soja em grão, mas principalmente de farelo e de óleo. E nessa janela é que a gente vai enxergar uma oportunidade para o Brasil. Então, já a gente fala sobre essa oportunidade, mas entendendo que essa janela se abre, mostrando uma oferta menor de soja, portanto, para o mundo. E é essa oferta menor que dá espaço para essa condição do mercado de encontrar ainda espaço para se sustentar ali na casa dos $15 por bushel. Uma outra análise que eu ouvi, né, que eu pude apurar esses dias, foi do Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, e ele nos remeteu ao início de 2022, quando nós tínhamos, Braga, o bushel da soja cotado a $13 e um pouquinho mais na Bolsa de Chicago. Hoje a gente está com $15. Em 60 dias, lá no começo de 2022, os preços subiram 30% em função dessa seca na Argentina e das perdas que por lá foram registradas. Aí o Marcos até faz uma brincadeira, né? Ele diz, eu não digo que tem que subir os mesmos 30%, mas essa oferta menor que vem da Argentina e também do Brasil, porque a gente não vai alcançar o potencial inicial estimado, embora a gente deva colher uma safra historicamente grande, a gente está falando da maior safra da história da sojicultura brasileira e mundial,
né? Pelo menos ali 150, 149 milhões de toneladas a gente deve garantir. Isso tudo contabilizado ainda é uma oferta menor e pode dar esse espaço para preços ali na Bolsa de Chicago, ainda nos $15 por bushel. Bom, amanhã certamente é um dia de ajustes. Será que esses ajustes vão ser positivos? Porque, como você mesmo disse, essa questão da Argentina é emblemática, né? A pior quebra registrada para a soja, e isso certamente deve influenciar também os preços do farelo, né? Aliás, o complexo soja tem impulsionado os grãos também e vice-versa, não, Carlinha? Exatamente. O farelo foi o que puxou, né, Braga? Efetivamente, essa alta da soja nos últimos meses de 2022 e é o que vai continuar puxando, pelo menos nessa conclusão aí de janeiro, começo de fevereiro. Por quê? Porque a gente tem um espaço, um ambiente onde a gente tem essa necessidade de entendimento de onde vai vir essa oferta de farelo, de onde vai vir essa oferta de óleo. É nisso que eu digo que a oportunidade do Brasil está colocada. A gente tem ali a gente fechou 2022 com recorde nas exportações do complexo soja, tanto em volume quanto em faturamento. Mas, Carla, a gente exportou menos soja em grão, verdade, mas nós exportamos volumes recordes de farelo e de óleo. E a gente pode repetir isso em 2023, porque a gente vai assumir esse gap, esse intervalo, esse buraco que foi deixado pela Argentina. Então, a gente deve ter uma demanda interna maior aqui no Brasil, ou seja, as nossas indústrias buscando mais soja para processar, para garantir a entrega desses derivados, e um espaço para exportações também bastante fortes. A gente está falando, Braga, de estimativas para as exportações brasileiras de soja deste ano, superando 90 milhões de toneladas. A Conab, no seu último reporte mensal de oferta e demanda do dia 12 de janeiro, quinta-feira passada, trouxe uma revisão para baixo das suas estimativas para a nossa exportação de 96 para 93 milhões de toneladas. Mas isso por quê? Porque nós temos uma possibilidade de diminuição da nossa safra, né? A própria Conab diminuiu 1 milhão de toneladas aproximadamente da nossa oferta por conta desses problemas de clima. Então, boas oportunidades estão sendo colocadas à mesa para o produtor brasileiro, mas para isso é preciso ter estratégia de comercialização, planejar, fazer hedge, olhar para o mercado de opções com carinho e entender que ali tem muita informação importante e muita garantia de margem de renda para o produtor, saber olhar para essas oportunidades e garantir uma estratégia bem detalhada, cada um, claro, colocando isso para a sua gestão, colocando isso dentro do seu modelo de negócios. E é algo que sempre o João Batista Oliva, inclusive o Maurício Bellinello, os cursos que têm sido realizados, você, todos que participam no dia a dia desse mercado de soja, de milho, sabem da importância de travar os preços, o momento certo para que se faça esse tipo de opção. Agora, é lógico, muitos produtores acabam perdendo essa oportunidade. E, infelizmente, falando sobre essa valorização, essas altas que estão sendo registradas, né, pelas condições climáticas, nem todos aqui no Brasil vão poder aproveitar esta alta, né, porque teve quebra, né? Certamente, os produtores do Rio Grande do Sul, em algumas regiões, também não vão ser favorecidos por essa alta que está sendo registrada agora, porque houve muita quebra por lá também, né, Carlinha? Isso sem dúvida, Braga, isso já está até na conta do produtor, e o produtor sente isso, porque a gente sempre vive essa dicotomia, né, no mercado. A gente que analisa o mercado, ou que comenta, ou que acompanha, que apura o mercado, como é o nosso caso aqui, o caso do Tempo e Dinheiro, né, e exercício que o João, claro, né, nos ensinou a fazer, é entender que, assim, né, há dias da caça e há dias do caçador nesse mercado. É normal que isso aconteça. Mas é meio angustiante você ver um belo de um preço e não ter soja para vender, óbvio. O Wilson Rocha nos pergunta, Braga, uma soja de $15 por bushel, quanto por saca, em reais por saca? Isso também vai depender, até porque, né, Braga, a gente sabe que Chicago tem a sua movimentação, o câmbio tem a sua movimentação. Então, tem dias nessa de caça e de caçador, se Chicago sobe muito e o câmbio, né, o dólar cai bastante, uma coisa neutraliza a outra, os preços ficam meio que no 0 a 0. Então, Wilson, a gente precisava saber de onde você está falando para a gente trazer uma média para você de preço. Mas o que eu posso te dizer, né, que a gente tem que contabilizar sempre na hora de formar o nosso preço.
soja negociada na Bolsa de Chicago, prêmios no Brasil e dólar versus real. Esse é o tripé de formação para qualquer, o tripé básico de formação para qualquer produtor. Aí vai depender, né, Braga, da região onde ele está para a gente entender as despesas logísticas. A gente vai precisar entender em que prazo de pagamento e entrega ele vai fazer essa operação com a soja. Então, há várias particularidades para a gente entender a formação desse preço. O que a gente pode dizer é que com o dólar que hoje está caminhando para fechar a R$ 5,15, com uma alta de quase 1%, e mais um Chicago que referencia aí na última sexta-feira para maio, que é referência para a nossa safra, a gente está falando de um bom preço ainda. Vou aproveitar para dar uma dica aqui para os amigos do Tempo e Dinheiro, tem um botãozinho lá no Notícias Agrícolas chamado Calcule o Seu Preço. É ouro para o produtor, viu, Braga? Por quê? Aqui ele vou fazer esse exercício com vocês em tempo real, vai selecionar o vencimento de Chicago, $15,27. O prêmio para abril, que é o mais próximo de maio, 25 centavos de dólar por bushel acima de Chicago. Com um dólar de R$ 5,15 hoje, se a gente olhar para um preço, abre aspas, bruto, fecha aspas, como referência para o produtor, R$ 176,24 por saca. Essa calculadora que a gente desenvolveu aqui, né, o André Lopes, nosso economista, com analistas de mercado, você pode ir preenchendo as suas despesas, os seus custos, para saber quanto esses 15,27 mais o prêmio, mais o câmbio, vão liquidar na sua região. Como eu falei, as particularidades de cada produtor. O que a gente pode dizer com certa tranquilidade, porque os analistas, os consultores convergem para isso. Há margens, a soja está dando lucro, há margens de renda. Elas são menores do que as da safra passada, porque estávamos em outro contexto, mas é preciso ter estratégia para aproveitar esses momentos. Até porque já começa a entrar o grosso da nossa safra, eu quero dizer, a colheita vai se intensificando, mais oferta disponível no mercado, os prêmios tendem a sentir alguma pressão, aí a gente vai ter que olhar o comportamento da demanda, como é que vai equilibrar tudo isso. Mas perceba, a gente tem margens e oportunidades para o produtor. É preciso fazer as contas e saber qual o momento de cada um. E o João sempre fala, a gente ressalta aqui, reforça, informação liberta, né? E essa dica que você dá, já está à disposição há muito tempo, calculadora que converte ali os prêmios, né? Vai lá no site Notícias Agrícolas, faça esse tipo de operação, prestigia no site irmão. Nosso Tempo e Dinheiro está por aqui para poder mostrar exatamente que a gente tem aí que buscar todas as alternativas para poder fazer valer aquele esforço, seu suor no dia a dia. E o mercado do milho, só para poder finalizar contigo, o que esperar do mercado do milho, Calinha? Braga, a gente hoje teve um fechamento misto para o mercado do milho na B3, embora a gente não tenha tido a referência de Chicago, a B3 funcionou, então a gente viu janeiro ceder um pouquinho, mas o janeiro sai da tela nos próximos dias, já não é a principal referência, março e maio subiram, o junho fechou estável. A gente percebe que o mercado de milho está com os negócios um tanto travados agora, e isso deixa o mercado bem lateralizado. A gente começa essa semana não diferente disso, o mercado está caminhando de lado, está buscando suporte, mas agora a gente tem, né, essa conclusão da safra de verão, o começo do plantio da segunda safra, né, da safrinha 23, com boas perspectivas e uma perspectiva de uma boa produção novamente, depois da recuperação que tivemos em 2022. Claro, né, salvo alguns problemas e tudo mais, mas concluímos 2022 com exportações recordes de milho. O que a gente pode dizer, né? Que a gente deve ter um 2023 pautado na exportação. Então, a formação dos nossos preços estará bastante atrelada à formação da nossa paridade de exportação, né, dos negócios externos, porque o Brasil continua sendo muito demandado. O espaço que a gente abriu, né, no mercado internacional em 2022 foi muito importante, em especial por conta do mercado chinês que a gente garantiu, mas a gente sabe que a China entra no feriado do Ano Novo Lunar a partir da semana que vem, no final de janeiro, então o mercado fica esvaziado das notícias de demanda da China. A gente tem, como eu falei, essa condição no Brasil e essas cotações caminhando de forma um pouco mais lateral por aqui. Esses contratos março e maio
tiveram também a nossa garantia ali de suporte vinda do dólar, como eu adiantei, caminhando para fechar o dia com quase 1% de alta, R$ 5,15. E uma informação importante que eu pude apurar nessa segunda-feira também, Braga, foi de que o nosso line-up está muito positivo para o milho, né? A gente está com uma organização importante ali nos portos para a gente... Continuamos? Continuamos, pode continuar, estou te ouvindo bem. Sim, tudo bem. Perdão, não sei o que foi que abriu aqui, mas acho que foi uma outra vinheta aqui para mim. E a gente tem, então, Braga, essas condições para o milho. A gente tem sido muito demandado aqui internamente, negócios mais lateralizados, mas o mercado do milho vai buscando a sua direção, a sua definição, e amanhã, com o retorno de Chicago, aí a gente deve ter uma referência mais clara de para onde vão esses preços. E amanhã conosco, né, Carlinha? Encontro marcado, todos os dias, sempre que possível, trazendo as informações do fechamento do mercado de soja e milho. Combinado? Confirmado? Desculpe, Braga, eu não te ouço bem. Você pode repetir, por favor? Não, estou dizendo que amanhã, confirmada a tua participação aqui com fechamento de soja e milho, né? Combinado. Amanhã estamos juntos e seguimos trazendo mais informações para o pessoal do Tempo e Dinheiro, com certeza. Então, tá bom. Carlinha, um abraço até amanhã para você. Obrigado. Obrigada a você, Braga. Até amanhã.